O grande desafio de Deus não é o desafio para nós de conhecer a palavra. O grande desafio é de nós praticarmos a palavra. O maior desafio de Deus para mim e para você somos nós colocarmos a palavra de Deus em prática, aplicar a palavra de Deus, executar na nossa vida, cumprirmos a lei de Deus. Jesus dá tanta importância a isso que ele chegou ao ponto de no Evangelho de João dizer: aquele que guarda os meus mandamentos, esses são os que verdadeiramente me amam. Jesus vira na contramão e diz assim da narrativa, e diz assim da leitura, e diz assim: mas se você me amar de todo o teu coração, tu não terá dificuldade nenhuma para cumprir minha lei. Meu jugo é suave, é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Meu jugo não é pesado. Quando o crente não consegue cumprir alguma lei de Deus, é por problema de comunhão com Deus. É problema de coração. É que o amor para com Deus não é tão grande quanto Deus merece. E aí é que acontece o problema. Porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Nós sabemos que o nosso coração está empregado na Bíblia quando nós praticamos a palavra. Nós podemos, como seres humanos, termos o termômetro exato se nós estamos amando a Jesus ou não. Na medida em que nós colocamos em prática a palavra na nossa vida, nós amamos Jesus com sinceridade. Agora, na mesma medida em que alguns textos da Bíblia se tornam mais difíceis para nós, a quantidade desses textos e o grau de dificuldade mostram o grau de esfriamento do nosso amor para com Jesus. Porque Jesus foi claro: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Capítulo 22 do livro dos Reis, segundo livro dos Reis. Diz a palavra de Deus: tinha Josias 8 anos de idade, coisa linda, né? Quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Gedida, ninguém merece, filha de Adaías de Boscate, também ninguém merece. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai. Esse seu pai aqui, ele não significa que Davi era necessariamente o pai de Josias, ok? O pai de Josias era Amon, que havia falecido, não é? O avô de Josias era Manassés, não é? Essa expressão, o pai, ela é muito utilizada no Velho Testamento para se referir da descendência de Davi, ok? Então ele era da descendência de Davi, mas não necessariamente ele era filho de Davi. Vocês vão ver no capítulo anterior, quando o pai dele, Amon, é assassinado, não é? Por uma horda de maus feitores, não é? Que assassinaram o pai dele. O povo da terra, no capítulo anterior, diz, versículo 24, o povo da terra levantou aquela criança como rei. Levantou, só tinha 8 anos de idade. E ele foi um dos melhores reis de Judá. A Bíblia diz, inclusive, no versículo 25 do capítulo seguinte, do capítulo 23, abram lá. É uma homenagem que Deus faz a esse rei criança, Josias. E Deus diz assim, no versículo 25 do capítulo 23. Localizaram? Capítulo 23, verso 25. E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com
todo o coração. Aí você diz assim, poxa, mas ele não era da descendência de Davi? Davi não podia sequer ser comparado a Josias? Não. Davi teve problemas sérios de conversão, né? Seríssimos de pecado, né? E Josias ultrapassou Davi em termos de qualidade em relação à verdadeira conversão. Por isso que Deus homenageia Josias dizendo, e antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal igual a ele. Uau! E ele começou como uma criança. Bom, eu peço a vocês que vocês leiam capítulo 21, 22 e 23, que falam da história de Josias, porque se nós formos ler, vai levar muito tempo aqui e o relógio não para de funcionar, né? Então, vamos falar sobre Josias, sobre esse rei, né? O que aconteceu na vida desse garoto? Porque a Bíblia diz que ele era filho de Amon. Para vocês terem ideia, enquanto Deus presta uma homenagem a Josias, dizendo que nem antes dele houve alguém que se convertesse como ele, e nem depois dele haveria rei algum em Israel, em Judá, que se convertesse como ele, né? Que tivesse a vida centrada na presença de Deus como ele. Deus não diz a mesma coisa a respeito do pai dele. A Bíblia diz que o pai dele fez tudo de errado que podia fazer para ofender o Senhor, para pecar, toda sorte de pecados. E o avô dele, Manassés, pior ainda, homem cruel, bárbaro, né? Todos vocês conhecem a história de Manassés, foi se converter depois de ter chorado muito, e graças à misericórdia inimaginável de Deus, conseguiu alcançar o avô dele chamado Manassés. Outro idólatra, pecador inveterato, com a vida torta, voltada para o pecado. Tanto Amon, pai de Josias, quanto Manassés, avô de Josias, foram homens maus, bárbaros, terríveis, homens ímpios, filhos de Deus, mas que o seu comportamento traduzia uma adjetivação de filhos do diabo, não de Deus. De tal sorte que eles levavam o povo a pecar, conduziam o povo à destruição na presença de Deus. A situação era muito grave, a ponto de alguns revoltados no meio do povo se rebelarem contra o pai de Josias, Amon, e assassinarem ele. Mas o povo que defendia Amon, que defendia a casa do rei, aprove ao povo perseguir aqueles homens, matar aqueles homens, e o povo levantou essa criança com 8 anos de idade, como rei da nação de Judá. Aleluia. Era um tempo em que Israel estava dividido em reino do norte, capital Samaria, e reino do sul, capital Jerusalém, né? Reino de Judá, reino do sul, capital Jerusalém. E nesse tempo Josias ele é levantado. E há qualidades dessa criança, há qualidades desse jovem que precisam servir de parâmetro para nós cristãos, precisam servir de baliza para as nossas vidas como cristãos, como filhos de Deus, não é?
Em primeiro lugar, depois que vocês examinarem essa história, lendo uma vez, duas vezes, depois medita em cada palavra, em cada acontecimento, você vai ver que aquele provérbio lá no mundo que diz filho de peixe, peixinho é, não é? Esse provérbio ele caiu por terra nessa passagem da história bíblica. A gente vê que o filho de peixe tornou-se um peixe bem diferente do peixe pai e do peixe avô, não é? Essa história de nós dizermos tal pai, tal filho, não, isso não é bíblico, isso é jargão mundano, né? Muitas vezes o filho ele supera o pai na sua comunhão com Deus. A Bíblia ela é farta em historiar a presença de homens de Deus, filhos de Deus, que ultrapassaram seus pais, ultrapassaram seus avós, ultrapassaram toda a sua árvore genealógica e se destacaram na comunhão. Nós temos que amar os nossos pais, com certeza. A Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa. É amar os nossos pais, obedecermos aos pais, né? Sermos obedientes, amorosos, respeitarmos os nossos pais, nutrirmos admiração, mas a Bíblia não nos manda a seguirmos os caminhos dos nossos pais. Uma coisa é o mandamento da lei de Deus dizendo: você tem que amar teu pai, você tem que amar tua mãe. Não importa se ele é um bruxo, macumbeiro, feiticeiro, não importa se ele é um assassino, derramou sangue, se ele é um matador profissional, não importa se a mãe é uma prostituta, ela precisa ser alvo do nosso amor. Isto é mandamento de Deus, e Deus diz: para que os vossos dias se prolonguem na terra, para que nós possamos experimentar longevidade na terra. Por quê? Porque se nós não amarmos o pai e a mãe que nós vemos com os olhos, jamais iremos amar um pai celestial que nunca vemos. Então, o Senhor Deus, ele nos treina, e a lei de Deus, ela é sábia. A lei de Deus, ela revela-se como um espelho para nós, né? O apóstolo Paulo disse: se não fosse por causa da lei, eu não saberia o que era pecado. Paulo diz que ele veio a conhecer pecado quando ele conheceu a lei de Deus. A lei de Deus é aio, ela dá a direção para nós do caminho santo, do caminho justo, do caminho de integridade, do caminho de honestidade. É a lei de Deus quem dá essa direção. Então é fundamental que nós estejamos sempre entendendo que é mandamento de Deus amar o nosso pai, amar nossa mãe, obedecê-los em Cristo Jesus, respeitá-los, admirá-los, cuidar deles na velhice, né? Cuidar dos pais na velhice, não os abandonar à própria sorte no entardecer, no anoitecer da sua vida. Isso aí é fundamental para que nossos dias se prolonguem na terra. É como se Deus estivesse dizendo para nós: você quer ter longevidade? Ama teu pai e tua mãe. Você quer morrer antes do tempo? Odeia teu pai e tua mãe. Entendeu? Se você quiser realmente falecer fora da hora, antes do tempo determinado por Deus, basta você odiar, você não se relacionar, você de alguma maneira rejeitar teu pai e tua mãe. Nunca faça isso.
Tá bom? A primeira demonstração do amor paternal que nós precisamos ter é testada conosco aqui na terra, quando nós amamos como filhos os nossos pais que nós vemos com os olhos. Aquele que não ama pai e mãe na terra, ele é mentiroso, ele não ama Deus. Ele não foi capaz de amar o pai que via com os olhos. Ele não é capaz de amar a Deus que nunca viu. Esse amor aí é amor de palavras. É amor de boca, de língua, de lábios. Não tem essência. Agora, Deus nunca vai te mandar você seguir o caminho do teu pai. O caminho que você tem que seguir é chamado Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Ele disse: eu sou o caminho. Se os teus pais estiverem neste caminho, siga Jesus. Não siga os pais. Siga Jesus, porque você vai estar no caminho do Pai. Você vai estar no caminho da tua mãe, no caminho dos teus avós, não é? Nós nunca devemos seguir o caminho de um pai. Nunca devemos seguir o caminho de uma mãe, porque o caminho é cristocêntrico. Deus reservou a ele a autoridade sobre o caminho que devemos seguir. A Bíblia diz: não há outro mediador entre Deus e os homens, senão Jesus Cristo de Nazaré da Galileia. Jesus homem, diz a Bíblia. Então o caminho nós não podemos seguir. É suficiente nós seguirmos a Cristo Jesus. E se os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, aquela linha genealógica toda estiver, aqueles que estiverem nesse caminho, pronto, nós estaremos no mesmo caminho. Mas o caminho é Jesus. Nunca olhe para o teu pai como o teu caminho, do ponto de vista, obviamente, espiritual, ok? Do ponto de vista espiritual, entenda, o caminho é o Senhor, não abra mão desse caminho. E essa criança percebeu isso. Essa criança, ela, em algum ponto da vida dela, diz a Bíblia que 18 anos depois, então ela assumiu o reinado com 8 anos, mais 18, 26 anos de idade. Ela reinou durante 31 anos, no meio do reinado. Aos 26 anos de idade, ainda um jovem rei, ele começou a lembrar de tudo que seu pai fazia do ponto de vista religioso, do ponto de vista da sua comunhão para com Deus. O Deus de Israel, o Deus de Judá, o Deus dos israelitas. E ele começou a comparar com aquilo que ele via acontecendo dentro do templo. O templo ainda estava de pé, templo de Salomão. Ele começou a perceber que as coisas não estavam no lugar, mas era fruto de uma percepção. Não havia uma comprovação. Os sacerdotes estavam, na sua grande maioria, todos corrompidos. Os reis, Amon, seu pai, e antes Manassés, haviam agido contra o Deus de Israel, o Deus de Judá, e eles permitiram a invasão do templo de ídolos, de estátuas, de deuses pagãos dentro do templo. Os altos, os montes de Israel, em Judá, estavam tomados de postes ídolos. A idolatria campeava. E ele começou a perceber que alguma coisa estava fora do compasso. E eu creio que o lado mais maravilhoso do reinado de Josias
é determinado no momento em que o coração dele torna-se um coração maleável, receptível daquilo que o Espírito Santo de Deus está sinalizando para ele. Aquele sentimento dentro do seu coração, no seu espírito, já era um sentimento introduzido pelo Espírito de Deus no coração dele. Aquela percepção de ver que as coisas não batiam, ver que as coisas não obedeciam uma lógica, mas tudo não passava de uma intuição, de uma percepção, ou de uma influência, e eu creio assim, do próprio Espírito de Deus, já querendo revelar a ele que as coisas não estavam boas. E o lado maravilhoso da história de Josias começa nesse ponto, quando o coração dele torna-se um coração amolecido, torna-se um receptador das impressões que são emanadas do próprio Espírito de Deus. Entenda em nome de Jesus Cristo. Nesse ponto, há a possibilidade da mudança do destino de Judá. Porque Judá, até esse momento, ele está completamente condenado. Todo o povo de Judá, inclusive Josias, os irmãos de Josias, toda a família, todos os sacerdotes, todos os príncipes de Judá, todo o povo, todos estão debaixo do juízo de Deus. E o juízo de Deus estava se aproximando a uma velocidade muito grande. Do ponto de vista temporal, era iminente o juízo de Deus. E um juízo severo, porque Deus, ele estava disposto a escravizar o povo de Judá no cativeiro. Estava disposto a levantar um inimigo de Judá, invadir Jerusalém, destruir o templo. Deus já estava disposto a tudo isso. Já estava tudo preparado. Quando vocês lerem a história, vocês vão entender. Já estava tudo concatenado, tudo decidido. Os céus já tinham batido o martelo. O tribunal de Deus já havia julgado. Mas, de repente, no meio daquele pântano de pecado, levanta-se um lírio, branco, 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 lindo, uma criança com 8 anos de idade, uma criança que Deus começa a dar percepção a ela do erro de sua família, do erro de seus pais, do erro de seus avós. E esta criança, aos 26 anos de idade, depois de 18 anos no reinado, quando ela já estava madura, depois de muita percepção, muita influência do Espírito Santo, esta criança vai até o sacerdote Ilquias, manda um mensageiro ao sacerdote e diz para Ilquias para que seja procurado dentro do templo o livro da lei do Senhor. Isto mostra que o livro estava esquecido. As festas judaicas não eram mais celebradas. A lei estava num baú com teia de aranha. Não se lia mais a lei de Deus diante do povo. Não havia mais contato do povo com o livro sagrado, o livro de Deus, a Torá, a lei de Deus, os 5 primeiros livros do Velho Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. É a Torá, a lei de Deus. Havia na lei de Deus 613 mandamentos, ordens de Deus. E Judá
estava na iminência do juízo. O martelo já tinha sido batido contra Judá. Deus já estava preparando a escravidão para o povo. Deus estava levantando o inimigo para escravizar, para invadir Jerusalém, destruir o templo, destruir tudo e levar o povo prisioneiro depois de uma matança horrorosa para a escravidão. De repente, esse menino se levanta, um lírio no meio do pântano. E ele se levanta porque ele creu que era possível que os seus pais, os seus avós estivessem totalmente errados na sua comunhão com Deus. Essa criança pôs em dúvida a comunhão dos pais para com o Deus de Judá, mesmo sem ter a lei nas mãos, mesmo ainda sem acesso à lei, porque o livro da lei ainda estava perdido, mas ele já colocava em dúvida. Eu creio que havia uma influência grande do Espírito Santo no espírito dessa criança. E a Bíblia diz que quando Ilquias consegue localizar o livro da lei, ele manda que o mensageiro volte ao rei e diga para Josias que a lei, o livro da lei, a Torá foi encontrada. Essa criança se levanta, já um jovem de 26 anos, e dá uma ordem para reunir todo o povo. E manda que o escrivão leia toda a Torá, desde Gênesis, capítulo 1, versículo 1, até o último versículo do livro de Deuteronômio. Mandou o povo se reunir, ficar todo mundo de pé, e todos escutarem a leitura de cada versículo da Bíblia. Uau! Você vê que esse jovem, ele tinha um coração inclinado para descobrir a verdade, para conhecer a verdade. Ele queria se certificar que ele estaria agradando a Deus, ao Deus de Judá, ao Deus de Israel. E depois da leitura da palavra, quando ele toma conhecimento daqueles 613 mandamentos dentro da Torá, ele aí comprova aquilo que ele estava desconfiado, que seu pai morreu em pecado, que seu pai foi um instrumento do diabo para desviar o povo, tirar o povo do domínio de Deus, da presença de Deus, jogar o povo no pecado e submeter o povo ao domínio de Satanás. Ele chega à conclusão que o seu pai copiou o seu avô, Manassés, e ele tomou a decisão, uma decisão que nós precisamos trazê-la viva na nossa alma, para nunca seguirmos o caminho de um pai idólatra, nunca seguirmos o caminho de um pai ou de uma mãe idólatras, ou que vive fora da presença de Deus, afogado em alguma religião desse mundo. Entenda, ele toma a decisão de promover uma das maiores reformas espirituais dentro da nação. Ele leva o povo debaixo de vara a se arrepender dos seus pecados. Ele ordena que os soldados entrem dentro do templo e arranquem tudo que não estiver na lei de Deus dentro do templo. Destrua, queime a fogo. Ele manda que eles subam os altos, os montes da Judéia e arranquem os postes ídolos e queimem todos eles. Destrua todos eles.
Os sacerdotes pagãos que serviam aqueles ídolos fugiram para salvar a própria vida, porque a ordem era matá-los. Era libertar o povo de Judá do ambiente de pecado. O propósito daquele jovem era fazer valer verdadeiramente a palavra e a lei de Deus. Isso precisa ser uma coluna na vida de cada jovem dessa igreja. Eu acho que a lição mais importante que cada jovem dessa igreja, ou de toda a igreja de Cristo na terra, precisa aprender, primeiramente esta lição: a dar o valor que a lei de Deus merece, a atribuir à palavra de Deus o seu verdadeiro significado, o seu verdadeiro valor. Um jovem que não sabe valorizar a palavra de Deus, ele é um jovem que está a caminho da destruição. Ele está investindo pesadamente em receber o juízo de Deus na sua vida. Ele está como louco, investindo pesado na sua própria desgraça. Eu penso que os jovens, não só daqui, mas de qualquer lugar da terra, precisam olhar para esse jovem e dizer: eu vou imitar esse jovem. Um jovem que valorizou a palavra de Deus quando seu próprio pai não deu valor nenhum a ela. Um jovem que extremadamente atribuiu um valor à palavra de Deus, atribuiu um significado à palavra de Deus que seus pais, seus avós, sua família, todos os amigos, conhecidos, toda a opinião pública não atribuía valor algum. Ele, jovem, ele resolveu ser diferente. Ele assentou no seu coração obedecer à palavra de Deus. Ele creu antes de ver a palavra, na palavra de alguém. Ou foi o Espírito de Deus, ou algum sacerdote ancião. Por meio de alguém, ele soube que havia um livro. Ele soube que havia um livro sagrado. Havia um livro sagrado que continha a lei de Deus. E ele creu que esse livro sagrado que continha a lei de Deus era o livro que precisava dominar a sua vida. Continha a palavra que ele tinha que obedecer. Veja, seus pais conheciam esse livro, mas não o praticavam. Assim são muitos adultos na presença de Deus. E quando eu digo presença de Deus, eu digo de forma pejorativa, entre aspas, porque não estão na presença de Deus. Muitos adultos que valorizam a palavra de Deus, mas para colocá-la na estante, enfeitando a estante de casa. Tem até uma Bíblia em casa para ornamento na estante, mas não atribuem valor prático a esta palavra. Não vivem aquela palavra. Quantas famílias dentro do Brasil não vivem a palavra, mas têm uma Bíblia em casa? Muitas têm uma Bíblia que deve estar no baú, cheia de teia de aranha, pó. Mas as pessoas da família dizem: não, mas nós temos uma Bíblia, eu só não sei onde eu coloquei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Isso me lembra uma história verdadeira, de um homem que foi convidado a ir numa família, e esse homem estava jantando, né?
E de repente, ao término do jantar, no meio daquela família, este homem era um homem de Deus, era um pastor ele. Isso aconteceu, parece que na Europa, Escócia, Irlanda, por aí. E esse homem, o que aconteceu com ele? Ao final do jantar, as pessoas desapareceram momentaneamente na sala e ele ficou com uma faca que ele ia usar, mas acabou não usando. E essa faca era de prata, não é? E a última vez que essa faca foi vista pela esposa do dono da casa, e ela disse que viu nas mãos do pastor. Interessante que só deram por falta dessa faca meses depois. Meses depois, a dona da casa, a esposa do rapaz que era dono da casa também, a dona virou-se para ele e disse assim: poxa, nós não estamos encontrando aquela faca, mas eu me recordo que a última vez que eu vi essa faca foi justamente nas mãos do pastor que esteve aqui meses atrás jantando em casa. Será que ele roubou a faca? Tan, 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 tan. Todos ficaram desconfiados de quem? Do pastor. Ele deve ter roubado a faca. Vamos entrar em contato com esse homem para ele dar conta dessa faca. Eu me lembro, tenho certeza que eu me lembro de vê-lo com essa faca nas mãos. E entraram em contato, ele já tinha mudado para uma outra cidade. Depois de muito procurá-lo, encontraram o telefone da residência dele e ligaram para a casa dele. Pastor, é o senhor, o pastor fulano de tal? Sim, pastor. Sim, minha senhora, sou eu. Quem é que está falando? O senhor veio aqui 8 meses atrás jantar na minha casa, o senhor está lembrado? Estamos na cidade tal, assim, assim, assim. Ah, estou lembrado. Vocês foram muito hospitaleiros, muito obrigado pelo carinho com que vocês me receberam na casa de vocês. Pois é, pastor, mas eu tenho uma coisa muito desagradável e preciso lhe perguntar. Qual é, amada? Pode perguntar. Pastor, me desculpa, mas desapareceu uma faca de prata aqui em casa. E o senhor foi a última vez e a última pessoa que nós vimos com a faca nas mãos. Ele falou: sim, é claro. Eu, antes de ir embora, não sabia onde colocar. Eu vi uma Bíblia na estante e coloquei dentro da Bíblia. Aquele casal sem vergonha não abria a Bíblia há quase um ano. Há quase um ano. É um tipo pai de Josias. É um tipo Manassés, avô de Josias. De nada adianta ter uma Bíblia e se orgulhar dela, e ela tornar-se uma relíquia. Há pessoas que tu vai na casa dela e elas têm orgulho de te mostrar e exibir uma Bíblia como relíquia. Essa Bíblia pertenceu ao meu tataravô, que deixou para o meu bisavô, para o meu avô, e papapá. E fala um monte de asneira, não é? Se orgulhando, se vai descendo, mas nunca abriram a Bíblia. Se abriram algum dia, foi no dia da morte da mãe de alguém. Mesmo assim, para ler um salmo. E mais nada. Entendam em nome de Jesus. A Bíblia, ela é um livro morto, se ela não se tornar prática na tua vida. Ela é um livro morto, mortificado. As palavras vivas ficam mortificadas dentro do livro. A Bíblia só passa a ser um livro vivo quando você lê, quando você medita e você toma a decisão de colocar aquelas palavras em prática. Aí sim, aquelas palavras que contêm espírito e vida, elas passam
a vivificar a tua vida, vivificar a minha vida. Torna-se a Bíblia um livro vivo para nós, cheio de vida, palavras cheias do poder de Deus, cheias da unção de Deus, cheias de Espírito. O poder sobrenatural de Deus está dentro daquelas palavras. Agora, de que adianta uma Bíblia enfeitando uma estante? De que adianta uma Bíblia dentro da mala de alguém que não lê a Bíblia uma semana, 2, 3, 4, nem lembra o último dia que leu? De que adianta uma Bíblia só de quem lê, mas não pratica? De que adianta? Qual o poder que uma Bíblia tem se eu não colocar em prática aquilo que eu aprendo nela? Se ela não serve para eu praticar, ela não vai ter vida junto de mim. A Bíblia só passa a ter vida no momento em que eu atribuo a ela o valor que ela merece, que ela significa, que ela representa. Entenda, é nesse ponto que esse jovem se distanciou completamente dos pais, dos avós. Quando ele ouviu aquela palavra, ele discerniu: agora eu peguei. Por isso que os profetas estão aí espalhados em Jerusalém, proclamando que o juízo de Deus é iminente. Por isso que os profetas são achincalhados, perseguidos, mortos, assassinados. A palavra deles é rejeitada, é por isso, porque eles estão com a verdade, eles estão pregando justamente a lei de Deus. E todo juízo que eles proclamam que vai acontecer, agora eu entendo por que vai acontecer. Porque meus pais, meus avós, não souberam estar na presença de Deus, não souberam agradecer a Deus, não souberam agradar a Deus, não souberam viver na presença de Deus. Todos eles levaram o povo de Israel ao pecado, e todos, como loucos, atraíram, sim, o juízo de Deus. O juízo de Deus é iminente. Tudo o que eles conseguiram fazer foi atrair o juízo de Deus. E aí Deus resolveu falar com Josias, diante dessa decisão dele. Deus usa o profeta para falar com ele. Uma profetisa, uma mulher, levantou-se diante de Josias, vocês vão ver no texto, que ela põe-se de pé diante do homem, primeiro mensageiro enviado por Josias, e disse para ele: assim diz o Senhor, avise para o rei de Judá que te mandou aqui, que o juízo que já estava decretado sobre toda Jerusalém, para destruir Jerusalém, para matar e assassinar os moradores de Jerusalém, para matar e destruir os sacerdotes e os príncipes de Israel, e levar o povo para o cativeiro. Esse juízo, porque o rei abriu seu coração, buscou entender a Deus, buscou conhecer a Deus, se humilhou na presença de Deus, Deus manda dizer a ele que esse juízo virá, mas não nos dias dele. Ele vai ser recolhido à sepultura em paz. Ele vai cumprir na terra todos os seus dias de vida. Mas o juízo já foi decretado. Ele virá sobre Jerusalém. E todos nós sabemos que Deus, lá na frente, ele levanta os caldeus, levanta a Babilônia. Ele entrega o rei Jeoaquim
nas mãos de Nabucodonosor, a morte campeia dentro de Jerusalém. O templo é destruído, aniquilado. Não fica pedra sobre pedra. O povo, na sua maior parte, foi assassinado. Meninas jovens foram levadas para o cativeiro para servirem de escravas na Babilônia. Os príncipes de Israel, Daniel, seus amigos Sedraque, Mesaque e Abednego, levados para a Babilônia. Deus só não aplicou esse juízo no tempo de Josias por causa do coração de Josias. Esse lírio branco que emergiu no meio dos vales, chamado Josias, esse lírio branco, que Deus no capítulo 23 do livro de 2 Reis, versículo 25, não é? Versículo 25, Deus reconhece que nunca houve um rei, aleluia, como Josias na face da terra. Aleluia. Nem Davi, nem Salomão, ninguém. E nem haveria outro que tomasse uma posição diante de Deus, de integridade diante da lei de Deus. Josias só fez o que era bom aos olhos de Deus. Josias implantou a reforma espiritual mais violenta dentro de Judá. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Tudo porque um jovem abriu seu coração para Deus. O coração desse jovem paralisou a mão do juízo de Deus. O coração desse jovem paralisou a execução da sentença já proclamada no tribunal de Deus. Eu peço a cada jovem, eu peço a cada marido, cada esposa, cada homem, medite nesse texto em casa. Aprenda essas lições com Josias. Lição de valorizar a palavra de Deus. Josias não era o tipo de crente de conhecer só a palavra de Deus. Não. Ele praticava a palavra de Deus. O grande desafio de Deus não é o desafio para nós de conhecer a palavra. O grande desafio é de nós praticarmos a palavra. O maior desafio de Deus para mim e para você somos nós colocarmos a palavra de Deus em prática, aplicar a palavra de Deus, executar na nossa vida, cumprirmos a lei de Deus. Jesus dá tanta importância a isso que ele chegou ao ponto de no Evangelho de João dizer: aquele que guarda os meus mandamentos, esses são os que verdadeiramente me amam. Jesus vira na contramão e diz assim da narrativa, e diz assim, da leitura, e diz assim: mas se você me amar de todo o teu coração, tu não terá dificuldade nenhuma para cumprir minha lei. O meu jugo é suave, é leve. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aleluia. O meu jugo não é pesado. Quando o crente não consegue cumprir alguma lei de Deus, é por problema de comunhão com Deus. É problema de coração. É que o amor para com Deus não é tão grande quanto Deus merece. E aí é que acontece o problema. Porque Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Todo o vosso coração. Nós sabemos que o nosso coração está empregado na Bíblia quando nós praticamos a palavra. Nós podemos, como seres humanos, termos o termômetro exato se
nós estamos amando a Jesus ou não. Na medida em que nós colocamos em prática a palavra na nossa vida, nós amamos Jesus com sinceridade. Agora, na mesma medida em que alguns textos da Bíblia se tornam mais difíceis para nós, a quantidade desses textos e o grau de dificuldade mostram o grau de esfriamento do nosso amor para com Jesus. Porque Jesus foi claro: se me amares, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amarem, não terão dificuldade nenhuma de colocar em prática o meu livro sagrado, a minha lei. Que esta palavra sirva de parâmetro para a tua vida, principalmente para os jovens dessa igreja, que valorizem a palavra de Deus. Amem os vossos pais, amem os vossos avós, obedeça-os, queira bem, cuide deles, amem profundamente, mas o caminho é Jesus. O caminho é o Senhor. O caminho é o livro sagrado, é a palavra de Cristo. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A Deus seja a glória, a honra e o louvor, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo.